Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Jorge Delgado, Secretário de Estado da Mobilidade Urbana. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Muito obrigado pelo convite, é um gosto de estar aqui. Eu diria que, do ponto de vista geral, é capital que Portugal continua a ter o papel que já tem tido para contribuir para a resolução daqueles problemas dramáticos que vivemos hoje, como são a guerra na Ucrânia e todas as consequências que daí advêm, o problema das alterações climáticas. Do ponto de vista mais nacional, talvez a resposta mais natural seja dizer é preciso estratégias, planos. Eu confesso que acho que é preciso ação. Eu acho que há caminhos que são conhecidos e estão traçados, sem prejuízo, algumas estratégias poderiam ter que ser melhoradas e outras até desenvolvidas, mas há um percurso a fazer e temos que acelerar esse caminho. Temos uma circunstância muito especial neste momento, temos fontes de financiamento muito claras, o PT 2020 ainda, o PRR, o PT 2030, e, portanto, estamos todos convocados, empresas, Poder Central, entidades públicas, Poder Local, para fazermos o trabalho que temos de fazer e aproveitarmos o momento para contribuir para a melhoria do desenvolvimento do país e da melhoria da qualidade da vida das pessoas. E as pastas que têm em mão vão precisamente nesse sentido. Antes de concretizarmos, eu queria lhe perguntar em termos gerais, porque os dados do último censo revelam que há aqui, no fundo, um recuo em termos de mobilidade sustentável, ou seja, o que nos dizem é que há um aumento do peso das deslocações de carro para o trabalho, para a escola e menos utilização das bicicletas, do autocarro, das idas a pé. Como é que interpreta estes dados e que objetivos é que são os nossos enquanto país, em concreto, relativamente à mobilidade? Quantificáveis, digamos assim. É um facto, os últimos censos apontam no sentido de dizer que houve um certo retrocesso, enfim, não muito expressivo, mas um retrocesso, quando estávamos à espera e desejávamos que fosse no sentido inverso. Evidentemente que estes últimos censos podem ter algum enviesamento, resultado do período também em que foram feitos, os inquéritos que coincidiram com o momento da pandemia, onde muita gente se assustou com o transporte público e que se desabituou. É muito fácil desabituarmos a utilizar transporte público e voltarmos à, na minha perspectiva, falsa convicção de que o transporte individual é mais eficaz, mais confortável, que nem sempre o é. E, portanto, é sempre um combate que temos que continuar a fazer. Nós temos uma aposta forte na alteração dos padrões de mobilidade. Este problema não é um problema português, é um problema um pouco por todos os países, nomeadamente da Europa. Temos uma aposta forte no desenvolvimento de um conjunto de ideias para transformar esses padrões. Elas são diversas, mas há três eixos que são fundamentais de atuar. Nós temos que arranjar forma de evitar algumas viagens que são completamente desnecessárias. Desde logo, porque a pandemia mostrou, hoje é possível trabalhar à distância, a organização do trabalho tem que mudar, o planeamento urbano das cidades tem que mudar, a famosa cidade dos 15 minutos tem que ser uma realidade cada vez mais nossa. Não faz sentido que todos tenhamos que ir para o mesmo ponto às compras ou para o mesmo ponto procurar determinado serviço. Mas depois há um vetor fundamental que é a mudança do modo como nos movemos, e o transporte público vai ter que ser, digamos, a espinha dorsal deste sistema, não é? Para que a mudança ocorra é preciso que ela tenha qualidade, que os transportes sejam regulares, sejam pontuais, que tenham qualidade, conforto, segurança. Mas tem assim uma meta quantificável, ou seja, queria que tivesse X número de pessoas a utilizar transportes públicos, X carros, menos? A meta será sempre, enfim, a partir do ponto onde estamos, podermos a cada censo registar que incrementamos mais a cota modal do transporte individual, do transporte público, peço perdão, e que os transportes conexos com o transporte público, nomeadamente a mobilidade ativa, seja ela pedonal ou ciclável, ganhem também cota de mercado, e a mobilidade partilhada tem que passar a ser vista também como uma componente do sistema e não como um luxo. Usar um táxi tem que deixar de ser um luxo. Ainda temos muitas assimetrias no país, ou seja, quando olhamos, apesar do esforço que tem sido feito, nomeadamente nas áreas metropolitanas, no interior do país, a oferta de transportes públicos ainda é baixa. É possível reverter e está-se a trabalhar neste sentido? Sim, evidentemente que nós temos o maior problema, o mais difícil de resolver, talvez mesmo nas áreas metropolitanas, que é onde há a grande concentração de pessoas. Mas o resto do país não está de todo esquecido. A transposição da Diretiva 1370, que criou a Lei 52 de 2015, veio autonomizar e conferir poder de autoridade a todos os municípios que se organizam depois em torno da delegação nas CIMs ou nas áreas metropolitanas. E acha que eles estão a fazer bem? Eu acho que eles estão a fazer um trabalho muito importante e muito interessante, que nós acompanhamos, e mais que acompanhar,
também participamos na medida em que criamos incentivos para a capacitação dessas mesmas autoridades mais regionais. Mas já estão a ser usados, porque no fundo a pandemia condicionou o ProTrans para esse programa de reforço de oferta para outras necessidades e não para o reforço de oferta, não é? É verdade. O ProTrans foi criado com um objetivo muito concreto de fazer reforços de oferta nas regiões que não as áreas metropolitanas e acabou por ser absorvido por necessidades mais urgentes que resultaram da pandemia. Mas quando falo da capacitação das entidades, das autoridades de transporte, o que eu estou a referir antes ainda da disponibilização do próprio serviço de transporte público. Ou seja, é um facto que as autoridades, os municípios, as CIMs, tiveram que adaptar a ter que gerir esta coisa de gerir o transporte público. E, portanto, naturalmente, não tendo tido essa vocação no passado, têm que trabalhar no sentido de se dotar de instrumentos, seja de recursos humanos com conhecimento, seja de instrumentos de planeamento e de gestão de transportes, de instrumentos que permitam a concepção e o desenho das redes. E isso está a acontecer. Os contratos de concessão estão a ser lançados, há concursos para a operação de transporte que já não é o que era, no sentido em que eram linhas, enfim, desconexas e que agora estão planeadas e de uma forma generalizada todas as CIMs, todas as autoridades estão a fazer um trabalho muito importante e muito relevante. E relativamente às cidades, os incentivos à utilização do transporte público podem passar, nomeadamente, pelo retomar da ideia de introduzir portagens à entrada das grandes cidades? Essa é uma matéria que é, essencialmente, responsabilidade dos municípios e, portanto, a política relativamente ao acesso às cidades é algo que ultrapassa aquilo que está na nossa esfera de competência. Eu admito que, em algumas circunstâncias, isso possa fazer sentido, criar alguns obstáculos financeiros, é disso que se trata com a introdução de portagens. Mas estou muito convicto que... No caso de Lisboa, por exemplo? Admito que sim, pelo menos a determinadas zonas. Enfim, é um trabalho que não tenho feito, que não conheço e não tenho planeado para poder ter uma opinião muito assertiva sobre qual é a medida correta e acertada para esse efeito. Mas, porque, como dizia, acho que as coisas devem ser essencialmente feitas pela positiva. Eu acredito muito que, a partir do momento que a gente consiga, e isto demora tempo, consiga criar boas redes de transporte, nomeadamente, por exemplo, em Lisboa ou no Porto, criar boas redes de transporte, transmitindo às pessoas a ideia de que é possível fazer a viagem que precisa. Se fizer esse trabalho, não é necessário. Exatamente. Eu acho que naturalmente as pessoas poderão perceber e aderir a uma nova modalidade de transporte. Nós, nas duas áreas metropolitanas, com todo o investimento que estamos a fazer, e já em curso e a começar, estamos a falar de mais de 1.700 milhões de euros, linhas em Porto e em Lisboa que temos a expectativa que possam vir a gerar, quando estiverem todas em pleno funcionamento, mais 75 milhões de passageiros para o sistema de transportes destas empresas. O que significa acrescentar 25% àquilo que temos hoje, que são cerca de 279. Portanto, ou seja, o valor que temos hoje já é o valor de níveis de procura semelhantes ao pré-pandemia? Sim, neste momento, nós depois da pandemia, em 2020, 2021, em 2019 tivemos um acréscimo, enfim, em média cerca de 17%. Há componentes que tiveram bastante mais, a componente ferroviária, Fertagos, CP, que não são a minha esfera de tutela, mas que fazem parte do ecossistema, naturalmente tiveram até mais, 30%. Os metros tiveram cerca de 10%, enfim, numa média global de 17% de crescimento. Depois com a pandemia isto caiu 50% durante 2 anos. E agora? 22 aproximou-se já a 2019, ficamos 15% abaixo dos números de 2019 e hoje, ao dia de hoje, os números que temos, já superamos os valores de 2019, marginalmente, de cerca de 2%. Nem todos os sistemas recuperaram, o Metro do Porto recuperou muito, o Metro de Lisboa está quase a chegar lá, Transtejo também está quase a chegar lá, mas acreditamos que durante este ano de 2023 possamos atingir... Apesar das obras em curso? Apesar das obras em curso, que são um fator, de facto, que é muito condicionante da promoção da utilização desses transportes. Mas ainda assim vai ser possível ultrapassar? Acredito que sim, pelos números que temos neste momento, do primeiro trimestre, tudo nos indica que estamos no bom caminho e que vamos ultrapassar os valores de 2019. É a nossa firme esperança e, enfim, com a expectativa de que a partir do próximo ano,
quando começarem a entrar já alguma das obras que estão em obra concluídas, começarem a entrar em serviço, enfim, isto possa ganhar uma escala diferente. Isto nas grandes cidades, um dos maiores contributos para a mobilidade são os metropolitanos. E, como diz, há várias obras em curso, outras estão a começar a avançar. Quais são os valores atualizados das derrapagens? Eu sei que não gosta do nome, mas no fundo, quando se está a falar do valor do investimento, ele está, em alguns casos, 50% acima. Qual é o valor atualizado que tem dessas derrapagens nos diferentes planos de expansão? Não gosto mesmo do termo derrapagem, é verdade. Acho que aquilo que estamos a falar são essencialmente duas componentes que estão relacionadas com o aumento de preço. Uma delas é aquela que todos nós sentimos no nosso dia-a-dia e a que nós chamamos de derrapagens. Gastamos mais dinheiro nas nossas casas porque as coisas aumentaram de preço. A inflação é uma realidade. No caso das obras, que são muito afetadas por alguns bens muito específicos, o betão, o cimento, o aço, as cadeias de abastecimento foram muito afetadas, a Ucrânia, enquanto produtor de aço, acabou por ser aqui também um problema, e esses custos andam, média, em termos gerais, cerca de 30% acima daquilo que estava inicialmente previsto. Depois há uma componente de preço, que é à partida, logo quando lançamos os concursos, que tem a ver com a diferença entre o momento em que se concebe e se parte para o exercício de dizer vamos avançar com este investimento e há uma estimativa preliminar, e o momento exato em que vamos lançar os concursos. Aí o que acontece é que no percurso de elaboração de projetos há, por exemplo, todo o resultado que vem da avaliação de impacto ambiental, que obriga a introduzir, incorporar um conjunto de novas medidas, novas obras, novas medidas mitigadoras que aumentam também de custos. E, portanto, grosso modo, nós estamos a falar exatamente de cerca de 30% de revisão de preços excepcional, que é excepcional devido a esta circunstância, enfim, e mais variável de projeto para projeto. Mas, globalmente, neste conjunto de 1.700 milhões de euros, nós estamos a falar de um número final que se aproximará dos 500, 600 milhões de euros de custos adicionais relacionados com estas duas fatores. E como é que eles vão ser cobertos? Nós temos uma garantia para dar. Vão ser cobertos e, portanto, estamos a primeira tentativa vai ser junto o Orçamento de Estado ou empréstimos do PRR? Vamos, em cada caso, avaliar que fonte de financiamento podemos utilizar. Eu diria que há uma situação em que o projeto é financiado pelo PRR, a primeira medida será mesmo avaliar junto do PRR, da entidade gestora do PRR e na negociação com a Comissão Europeia, fundamentando, e dado que as causas são bem conhecidas, porque é que os preços aumentarem, justificar e dizer, enfim, nós devemos alocar mais verba do PRR a este projeto, cujo custo foi estimado num determinado momento, que não contou com esta sessão excepcional. E, portanto, na reprogramação do PRR não contaram ainda com este valor? A reprogramação do PRR está a ser conduzida pelo Ministério do Planeamento. Eu não sei ainda o resultado final dessa negociação, mas é um fator que foi colocado em cima da mesa. Vamos ver que resultado é que teremos dessa negociação e dessa aprovação da reprogramação por parte da Comissão Europeia. Estou em crer que, pelo menos, uma parte destes custos serão reconhecidos. Faz-me todo sentido que o sejam e acho que a decisão racional acabará por ser essa. Mas, enfim, não tenho dados para poder dizer com toda a certeza que isso vai acontecer. Mas não entrará o Orçamento de Estado ou linhas do BEI? Naturalmente, o Orçamento de Estado ou o Fundo Ambiental, em função das oportunidades e da situação que viermos a considerar no momento mais adequada. Com toda a naturalidade, porque estes investimentos são investimentos que, apesar deste aumento de custos, são investimentos, eu diria, altamente rentáveis. O valor económico destes investimentos supera em muito o investimento físico que temos que fazer para lá daquilo que proporciona, que é a alteração dos padrões de mobilidade, por um lado, e que é também a melhoria da qualidade das pessoas, que é, ao fim do dia, aquilo que nos move. A questão é se ficará por este valor. Estes dois fatores que eu aqui apontei são dois fatores que estão muito bem identificados. Custos associados ao arranque, ainda antes do arranque da obra, quando se tem que introduzir medidas mitigadoras, e custos de revisão de preços que resultam desta inflação excepcional. Porque ainda há processos que estão a iniciar. Mas sejamos claros, qualquer obra, qualquer empreitada tem incorporado uma fórmula de revisão de preços. Porquê? Porque a obra
decorre durante o tempo e toda a incerteza da evolução económica do país tem que ser refletida no contrato que foi assinado. Nenhum empreiteiro Portanto, este valor pode ainda ser maior. pode aumentar naturalmente, como toda obra que é feita, toda obra pública que é feita, que tem uma forma de revisão de preço, o valor final é sempre, por norma, ligeiramente superior. Mas acho que estes 30%, por exemplo, de revisão que está a ser nestes novos concursos que estão a ser lançados é o suficiente para não ficarem desertos? Sim, acho que sim, estou perfeitamente convencido disso, senão teríamos feito uma estimativa superior. Nós temos alguns valores de referência concretos, porque há obras que estão no terreno. Portanto, aquelas que estão no terreno, linha rosa no Porto, linha amarela no Porto, linha circular em Lisboa, são obras onde nós temos dados objetivos. Temos números concretos, sabemos qual foi o acréscimo de custos que resultou deste processo Onde é inflacionário. que podem surgir mais dúvidas? Não, mas, enfim, as dúvidas adicionais podem resultar daquilo que também é habitual em obras tão complexas como esta. Incerteza geológica. Os projetos são feitos com prospecção geotécnica, geológica, com estudos. Enfim, não é estranho que, durante a execução de um túnel, aconteçam circunstâncias excepcionais que obrigam a mudar o modelo, o suporte técnico de sustentação do túnel, e isso pode ter um custo adicional ao outro. E, portanto, enfim, imponderáveis que não foram possíveis de identificar antes de começarmos a obra, podem sempre acontecer, não é? Às vezes também há boas notícias, às vezes também há situações que estavam previstas, por uma razão ou por outra, não se justificam fazer e que reduzem também o preço. Mas, enfim, é mais normal acontecerem imponderáveis, porque tudo o resto nós tentamos fazer com a maior certeza, com o conhecimento que temos. O resto são surpresas. E derrapagem nos prazos? Também, vamos ver, o condicionamento de que falei... Já tem havido, não é? Em função da abertura dos concursos, não é? O condicionamento que temos, a derrapagem nos prazos também tem várias origens. A primeira origem normalmente está nesta fase de concessão de projeto, que tem a ver com incorporar nos projetos tudo aquilo que é considerações da avaliação de impacto ambiental, negociações que é preciso trabalhar. O Estado com é os muito municípios. burocrático. Como diz? O Estado é muito burocrático. Eu não sei se é o Estado que é muito burocrático. Acho que há coisas que são inevitáveis. Se eu submeto a avaliação de impacto ambiental a um projeto, é para que ele seja devidamente avaliado e que alguém que percebe desse tipo de avaliação diga, olha, tem que acrescentar mais qualquer coisa para que este projeto seja, de facto, ambientalmente bem feito. E eu tenho que fazer a seguir. Isto não lhe chamo burocracia, chamo-lhe um processo natural de aproximação ao projeto. Da mesma maneira que, quando vou interferir de uma forma tão, entre aspas, agressiva no ambiente, no espaço urbano, eu tenho que estar disponível para, ao falar com as câmaras municipais, incorporar algumas coisas que estejam conforme a vontade da própria autarquia. Portanto, Foi isso que aconteceu, por exemplo, no caso do concurso para a linha Rubi, que termina, por exemplo, as propostas terminadas a 7 de julho, mas já devia ter começado, não é? Sim, a linha Rubi seguiu este processo de que estamos a Estamos a falar falar. do metro do Porto. Sim, se recordar, a linha Rubi começou por ter uma questão muito relevante, que é a ponte. Exato, tem E a sua localização, ponte, que levantou, enfim, alguma polémica, teve uma impugnação judicial ao concurso para a seleção do consórcio projetista. É outro tipo de imponderáveis que surge sempre. Enfim, para o bem e para o mal, o direito a impugnar um concurso existe. Para o bem no sentido, enfim, quem se sente lesado deve poder reclamar. Para o mal, na medida em que traz os tais atrasos de que estamos aqui a falar. Mas não há demasiado boa vontade, às vezes, a definir certos prazos que já se sabe à partida que são difíceis de cumprir? É um exercício sempre difícil. Eu sou engenheiro civil de profissão e já estive do lado dos projetistas a fazer projetos e a fazer planeamento. É um exercício difícil porque normalmente trabalhamos com os parâmetros que conhecemos, os parâmetros objetivos que conhecemos. E fazer nessa ponderação de prazos, introduzir uma variável desconhecida, que diz, enfim, vou admitir mais 6 meses para coisas imponderáveis, não é uma coisa que seja própria de engenheiro. Os engenheiros gostam de planear em função dos dados objetivos que têm, partindo do pressuposto que tudo vai correr bem e que vai correr de acordo com o planeado. Claro. E, portanto, Aqui temos um fator adicional que é a necessidade de cumprir para ir recebendo novas tranches do PRR, não é? Portanto, como é que estes atrasos agora se vão encaixar na contratualização até ao final do ano que tem que existir? Não, isso não é um problema. O contrato assinado para a construção da linha Rubi tem marcos que
que estão claros desde o início e aos quais estão associados desembolsos. Pronto. E, portanto, se nós cumprirmos o planeamento que temos para a execução da obra, vamos ter, quando tivermos os marcos cumpridos... Mas vai cumprir aquilo que estava previsto? Ou Vamos vai ter ver, que alterar? os marcos são atualizados em função destes parâmetros. A programação também inclui não só uma questão da revisão de preço, mas inclui também uma reprogramação do calendário. Não é? E, portanto, Farão isso para... já está na reprogramação introduzida essa questão, portanto, e já estão revistos os marcos, a data dos marcos que estavam comprometidos. Os marcos são os mesmos, atualizados do ponto de vista temporal. O que é que tem que estar contratualizado até ao final do ano, em termos gerais? Da linha Rubi, em concreto? Não, dos outros ok, todos. muito bem. De todos. Nós temos, como digo, destes projetos que estão em curso, as duas linhas do Porto, rosa e amarela, em construção. Temos a linha circular em construção. Neste momento, a linha Rubi e a linha vermelha têm já concursos lançados. São linhas que estão em modelos de contratação diferentes. A linha vermelha foi concursada em Conceição Construção, portanto, nós queremos contratar o empreiteiro que vai ter a responsabilidade de fazer o projeto ainda este ano, portanto, no segundo semestre deste ano, em princípio no terceiro trimestre, e queremos, a partir daí, começar a desenvolver o projeto e construir a obra, de acordo com o que está planeado. E a linha Rubi, como é um projeto como é um concurso com projeto de execução, queremos contratar a obra ainda antes do final do ano e, portanto, a partir desse momento, começar a executar a obra. Portanto, têm que contratar mesmo, não é? Porque a questão, pelas regras do PRR, não é? O concurso da linha vermelha, que já foi lançado em fim de janeiro, se a memória não me atraiçoa, e a linha Rubi, que foi lançada ontem, tem como próximo passo adjudicar ao consórcio que vier a verificar-se como ganhador e depois a seguir assinar contratos, submeter a Tribunal de Contas e arrancar. A questão é se há margem, não é? Para litigâncias, para aparecerem propostas eventualmente acima do valor base ou concursos desertos. Há sempre risco nestes processos. É inevitável. Ninguém pode, quando lança um concurso, dizer isto não vai, está à prova de bala, não vai acontecer nada e tudo vai correr dentro do que está estritamente planeado. A nossa convicção é, fizemos uma estimativa orçamental e temos um processo de concurso que é claro e ao qual os concorrentes vão responder dentro do preço e sem terem dúvidas sobre o que é que vão fazer. Esse foi o nosso trabalho. Incertezas de litigância, elas são uma espada que temos sempre na nossa cabeça. Esperamos que não existam e que, se existirem, possam ser dirimidas de forma muito rápida. Mas, enfim, é uma contingência que, de facto, não conseguimos controlar. Tendo em conta que os projetos têm de ser executados até ao final de 2026, faria sentido, por exemplo, uma regra em que o mesmo concorrente não pudesse ganhar mais do que uma obra? Eu não sei se fazia ou não fazia sentido essa regra. Acima de tudo, acho que não é possível juridicamente introduzi-la, porque o princípio da livre concorrência não permite limitar um concorrente a concorrer a um processo de concurso só porque ganhou outro. E, portanto, essa questão não se coloca. Percebo a sua ideia no sentido de distribuir por mais... Isto por causa até o caso do Metro do Porto, não é? Que foi alvo de críticas do Presidente da Câmara por atrasos, por ser a mesma empresa que está a fazer as duas linhas. Mas, juridicamente, isto são concursos públicos internacionais, ainda por cima, portanto, qualquer tentativa de fazer um condicionamento de um potencial concorrente daria-nos abraços, aí sim, com uma litigância muito difícil de ultrapassar. Com o PRR terminam as ambições ou o que é que se segue na expansão dos metros de Lisboa e Porto? As duas empresas já estão a estudar projetos para continuar a expansão das redes ou não? Claro que sim. Nossa missão não termina de todo com o PRR, com estes projetos. Nós temos já incorporado no próximo programa PT 2030, naquele que agora vai deixar de se chamar POCUR e vai se passar a chamar PAX, enfim, talvez mais fácil de dizer, temos já incorporados, ainda para agora ser formalizada a sua contratualização, diversos projetos na área metropolitana de Lisboa e do Porto. No caso da área metropolitana do Porto, temos identificados a extensão da linha Atrofa, da linha do Meta-Atrofa, que, enfim, que é uma missão antiga. Nunca nenhum governo quis fazer, não é? Por não haver procura que justificasse. Foi interrompido, que, enfim, já evoluiu, teve uma negociação com o município da Trofa, vamos encontrar uma solução mais suportada, se calhar num BRT que num metro, enfim, porque a procura potencial
justifica que se faça esta adaptação. Temos a segunda linha para Gondomar, também é uma aspiração antiga e que estará na linha da frente para ser financiada. E ainda, para me centrar só no Porto, temos a intenção de, muito em breve, anunciar, fazer um protocolo com os municípios de Matosinhos e da Maia do Porto, no sentido de começar já os estudos. Estas duas que eu disse, a Trofa e Gondomar, são projetos que irão avançar financiados pelo PACS. Mas fazermos já o trabalho para a linha de São Mamé de Matosinhos, para a segunda linha para a Maia e para prolongarmos a linha rosa, que hoje tem só um primeiro troço entre São Bento e Casa da Música, para podermos dar um primeiro passo a elaborar os projetos. Em Lisboa, temos, não falamos ainda aqui, mas temos o metro Louros e Odivelas, há bocadinho não o referi, porque é um projeto também PRR, e depois destes projetos, e é um trabalho que temos ainda que fechar com a área metropolitana e com os municípios, mas temos como identificados o Liosa Ocidental, a ligação de Alcântara até Oeiras, temos identificado o prolongamento do metro sul do Tejo, que é também um projeto que é relevante. Estamos a trabalhar no sentido de ver o que fazer ao Liosa Oriental. O desenho que foi feito é um desenho que pode não servir tão bem que se calhar como inicialmente se previa e queremos ver se encontramos uma... Enfim, pelo seu desenho urbano, pela forma como vai o espaço que vai utilizar para percorrer, para fazer as ligações, e quando existe uma alternativa paralela que pode ser melhorada, que é a ligação ferroviária. A ligação ferroviária que vai até o Oriente e que vem desde a margem sul, tem hoje um estrangulamento muito grande ali na zona de Braço Prata, onde o Ministério das Infraestruturas tem planeado fazer a quadruplicação dessas linhas, portanto, permitindo aumentar de forma expressiva o número de comboios que podem ali circular. E, portanto, aproveitarmos essa linha para fazer, digamos, a ligação e podermos melhorar e construir um espaço envolvente à linha que seja mais atrativo, que seja mais fácil de utilizar, substituindo eventualmente o Liosa Oriental. Mas isto não é uma decisão tomada, só para referir que é um terceiro projeto que está em cima da mesa avaliar. Há também um outro projeto muito relevante que vamos começar a olhar para ele já foi pensado, já não há uma ideia que tenhamos tido agora, mas que ainda não deu os passos suficientes e que queremos começar a trabalhar também no sentido de o materializar, que é a extensão da linha verde de Telheiras até Benfica, ligando à linha azul e, portanto, criando ali uma redundância e uma interligação nova, que também nos parece ser muito importante. Do PACS, aquilo que já temos, que são investimentos quase a atingir os 900 milhões de euros, nós estamos a falar da Trofa, Gondomar, Liosa Ocidental, metro sul do Tejo. Os outros projetos que referi, queremos identificá-los, defini-los e, eventualmente, começar a trabalhar numa solução, na definição de um plano de financiamento para esses projetos e verificar como é que a gente consegue, num período a definir, 10 anos, não sei, materializar estes projetos que são estruturais e que vêm completar o ramalhete de tudo aquilo que já fizemos e do que já vamos, de certeza, fazer. E, enfim, negociando com o Ministério das Finanças e sempre à espreita de próximas fontes de financiamento que possam surgir. O mais importante de tudo é, desde logo, termos os projetos, as ideias consolidadas. Se temos as ideias consolidadas, os projetos feitos, não ficamos naquela situação de repente, aparecer uma fonte de financiamento e não temos um projeto para avançar. Mas o Metro de Lisboa já está a trabalhar em termos de metro subterrâneo, além desse prolongamento da linha verde, em novas linhas ou em novas expansões de rede? Bem, o Metro de Lisboa, neste momento, o trabalho que tem desenvolvido em colaboração com as autarquias é, essencialmente, trabalhar no desenho do Liosa Ocidental. Esse é o projeto, que tem, enfim, para lá de tudo aquilo que tem feito. Linha Vermelha, Louro dos Odivelas, enfim, o Metro tem estado debaixo de muita linha circular em construção, tem estado debaixo de uma pressão muito grande de trabalho e, enfim, como não temos neste momento imediato financiamento para outros projetos, tem estado a trabalhar naqueles que já sabemos que tem, nomeadamente o Liosa Ocidental. Mas irá, a partir do momento em que começamos a ter esta visão e queremos trabalhar num desenho daquilo que vai ser o para lá do PACS, não é? O para lá do financiamento do PACS, e à procura de fontes de financiamento para o efeito, irá começar a trabalhar, por exemplo, esta ligação Telheiras-Benfica, que é uma ligação fundamental.
E está confortável com as opções que foram tomadas para minimizar os impactos das obras em curso, nomeadamente nas obras da linha circular, com encerramento de Telheiras e Campo Grande e Cidade Universitária, porque as queixas dos utentes são constantes. Evidentemente, são constantes e não posso deixar de reconhecer, com alguma razão, naturalmente, porque veem a sua vida perturbada, veem os tempos para chegarem aos seus destinos muito amplificados e, portanto, uma perturbação que é toda indesejável. A questão é as alternativas, que não existem, não é? Muito bem, mas a questão é esta. O metro de Lisboa é um instrumento de transporte de elevadíssima capacidade. Transporta 1000 pessoas cada vez. A linha verde, com composições de 6 carruagens, 1000 pessoas cada vez, de 4 em 4 minutos. Quando nós temos, e porque não temos mesmo alternativa, é bom que isto seja claro, quando queremos interligar a linha verde com a linha amarela, não há alternativa a haver um momento, se quer que lhe diga, até acho que foi conseguido que seja um período até relativamente curto, do ponto de vista de tempo, até Dobra. 7 de julho, dobra. Há um momento em que nós temos mesmo que fazer uma obra para cozer os viadutos novos que estamos a fazer com o existente. Eu acho que isto as pessoas reconhecem, sabem, que as obras são inevitáveis para realmente depois obter o resultado final. A questão é as alternativas. A partir deste momento, o que é que nós podemos fazer e que estamos a fazer? Primeiro, temos a limitação do número de carruagens que conseguem entrar na estação do Campo Grande. Aumentamos à frequência o número de composições por hora, passou de 4 para 2 minutos e meio. Portanto, tentando manter mais ou menos, enfim, não a mesma, mas 70%, 60% da capacidade que existia. Trabalhamos à superfície com serviços alternativos que são autocarros. Mas a verdade é que basta fazer as contas. Um autocarro leva 70 pessoas, um metro leva 100 pessoas 1000 pessoas a cada 4 minutos. E não era possível pôr mais autocarros? É possível e estão postos. A Carris fez um esforço muito significativo, em estreita colaboração connosco, a autarquia, a Carris, estreita colaboração connosco, conseguiu reforçar, penso que em 15 carreiras e, portanto, tentando ajudar a contrariar isto. A Metro Lisboa fez contactos com a TML, com a Área Metropolitana de Lisboa, no sentido de ver se eles conseguiam prolongar algumas linhas do Campo Grande até à cidade universitária. Revelou-se impossível, porque, enfim, aumenta os tempos de cada percurso, de cada carreira, e depois não haveria autocarros para manter as frequências. A Metro Lisboa fez contactos com diversos Portanto, operadores. Acha que está a ser feito tudo o que é possível? Eu acho que estamos a fazer, enfim, é sempre possível tentar fazer mais. Continuamos ao dia de hoje a tentar fazer mais. Chegamos a falar com operadores do Porto, que tinham disponibilidade de autocarros, mas depois não havia motoristas. É um problema grave, gravíssimo que temos. De falta de motoristas para conduzir autocarros de transporte público e, portanto... Só a Carris é que está a ajudar o metro de Lisboa? Essencialmente a Carris. Neste momento foi o operador que conseguiu complementar a operação, reforçando-a de uma forma interessante e, portanto, articulando connosco. Temos tido alguma dificuldade em encontrar alternativas, porque... Vejamos, a própria Área Metropolitana de Lisboa, com os novos contratos de concessão, já tinha problemas de motoristas. A verdade é essa. Sabemos que tem sido feito um esforço muito grande e nós, a Secretaria-Estado da Mobilidade Urbana, tem ajudado naquilo que pode, enfim, naquilo que é a sua relação com o IMT, para agilizar os processos de reconhecimento de cartas de condução para motoristas que estão a ser recrutados em países, principalmente de língua oficial portuguesa, Brasil, Cabo Verde. Mas é um problema difícil. E mantém o 8 de julho para o regresso da circulação sem restrições? Mantemos essa data, sim. Neste momento não temos nenhuma boa razão para achar que ela não vai ser cumprida. Como imaginam, é um assunto sobre o qual estamos a acompanhar muito de perto, e a Metro Lisboa em contacto permanente com quem está a executar a intervenção no sentido de garantir isso. Nós estamos a ver se conseguimos antecipar uma parte da obra até para que a estação do Campo Grande se liberte da obra e permita que as 6 composições possam continuar a entrar na estação e aí podermos ter... Dia 20 de junho como data para... Sim, é a data neste momento que temos como acordo de princípio com quem está a fazer a obra e vamos continuar a trabalhar a ver se conseguimos antecipar ainda mais. E em relação, no fundo, ao estaleiro que também existe ali na zona da Baixa de Lisboa, tem alguma noção do impacto que isso vai ter no turismo e na mobilidade em termos gerais? Foram feitas contas ou não?
Eu não conheço esses números, não sei se há uma conta, enfim, uma quantificação dos impactos do ponto de vista de negócios. Aquilo que eu sei é que a Metro de Lisboa, à medida em que, e a Metro de Porto faz o mesmo, à medida em que introduz perturbações no espaço urbano e aí, na medida em que essas perturbações têm impactos para além daqueles que são naturais, que é dificultar a mobilidade e dificultar o acesso a determinados sítios, quando eles têm impactos do ponto de vista expressivo, comercial, está atenta, está disponível para trabalhar com quem tem esses impactos. A verdade é que nós não conseguimos ter o melhor dos dois mundos, que é fazer as obras e aspirar a ter os metros e ao mesmo tempo não ter impacto nenhum. Falou há pouco do metro de Odivelas-Loures. No decurso da consulta pública, vai efetivamente existir uma alteração do traçado na ligação ali à zona do Infantado-Loures ou não? O que nós estamos ainda a fechar o projeto com as autarquias, com Odivelas e com Loures. Tivemos a sinalização por parte da Câmara de Loures que, em função da avaliação que fazia da inserção desse projeto na zona do Infantado, que preferiria que ele ficasse limitado ao Loures Shopping, à estação Loures Shopping. Estamos a ver com eles. A situação é clara. Nós somos responsáveis pela implementação deste projeto e queremos fazê-lo com todo o afinco, que ele sirva o melhor possível às pessoas. Estamos a falar de um metro de superfície que tem impacto à superfície e quem gera a superfície, quem manda na superfície, são mesmo as autarquias. Estes projetos não se fazem se não tivermos, digamos, o acordo e a parceria integral com as autarquias. Portanto, é um trabalho que estamos a fazer com o município de Loures e, eventualmente, poderá acontecer que, de facto, ele acabe por terminarem no Loures Shopping e não ir ao Infantado. Há vários projetos de metrobus no país que estão agora previstos, não é? De Odivelas, como falamos, mas também Braga, Algarve, etc. O presidente da Metro de Lisboa admitiu já que este serviço pudesse vir a ser, no caso da ligação a Odivelas, explorado por privados. Isto fazia-lhe sentido que estes metrobus fossem geridos, no fundo, funcionassem de uma forma diferente? O metro de Loures de Odivelas é um metro ligeiro. Não é propriamente um metrobus como o Braga. O do Porto também é um metro Porto ligeiro. É um metro ligeiro. Portanto, é análogo ao do metro do Porto, sim. Quer dizer, repare, todos os modelos são possíveis. Nós poderíamos sempre tomar diferentes opções. No caso concreto do metro Odivelas-Loures, essa questão não foi nunca equacionada neste momento. Ainda que seja uma decisão que não tem que ser tomada hoje, porque nós ainda temos que fazer a obra e depois é que temos a operação, mas a nossa orientação ao Metro de Lisboa é no sentido de ele ser operado diretamente pela Metro de Lisboa e, portanto, ser E o mesmo com os outros metrobus que estão previstos? Os metrobus de Braga não será explorado pelos transportes urbanos de Braga. Aparecer o metro Obus ou BRT, como quisermos chamar, em Algarve, será um conjunto de municípios que irão operar e, portanto, os modelos de operação são da responsabilidade de quem tiver que tomar essas decisões, que não é necessariamente o Ministério do Ambiente nem as empresas públicas. O Tribunal de Contas chumbou o contrato da compra das baterias para 9 dos 10 navios elétricos da Transtejo. Isto já tem uma solução para resolver este problema? Eu sobre isso, sim, e já respondo objetivamente à sua questão. Sobre isso só queria dizer duas coisas. A primeira é que este projeto dos navios elétricos é de facto um projeto muito inovador, que pode pôr Portugal e Lisboa no centro de uma inovação muito significativa e de referência. Isso é uma coisa que deve ser valorizada. As opções técnicas foram tomadas com a melhor informação que se teve à data. O facto de ser um projeto pioneiro introduz sempre algumas incertezas e há risco de se cometerem avaliações que depois não se revelam tão eficazes como pensávamos no início. E a verdade é que chegamos a esta situação de termos uma dificuldade e as opções técnicas e de concursais que foram adotadas, decididas pelo Conselho de Administração anterior, que fez, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, as opções com a melhor informação que tinha no momento e com o melhor aconselhamento, nomeadamente externo, que teve do ponto de vista jurídico, o fez, acabaram por redundar nesta recusa de visto, que nós compreendemos do ponto de vista do Tribunal de Contas, outra coisa não seria de esperar, que interpretamos e, portanto, que nos leva a fazer agora um caminho diferente.
E, portanto, o caminho que iremos seguir é o caminho que, no fundo, fica nas entrelinhas daquilo que é o fundamento da recusa do visto, que é procurar uma solução de fazer um concurso público para a criação das baterias. Nós corremos de algum apoio técnico adicional, nomeadamente do Inesctec do Porto, para nos ajudar a parametrizar aquilo que queremos comprar, por forma a que isso seja o mais concorrencial possível e que possam aparecer diferentes players a apresentarem-se como fornecedores daquele produto. E é isso que... E quando é que vai ser lançado o concurso? Para muito breve, para muito breve. O que é breve? O breve poderá ser, enfim, dentro de 2 semanas, 3 semanas, assim eu espero. Porque ainda há 13 outros navios que vão chegar este ano sem terem essas baterias, que deviam estar a funcionar ainda este ano. Não sei se chegarão sem essas baterias ou não, vai depender um pouco como correr este concurso das baterias. Se de facto conseguirmos lançar o concurso, como eu espero, dentro de muito pouco tempo, não é um concurso muito complexo, porque, enfim, é um produto que queremos comprar, não é uma obra, não é? É um produto que queremos comprar, que vai ter que ser integrado nos navios. Portanto, se conseguirmos ter aqui alguma celeridade neste processo de concursar, contratar, eu estou certo que o fornecedor dos navios tem todo o interesse e está, enfim, desde o primeiro momento completamente colaborante connosco e, portanto, que será fácil, pode ser relativamente rápido a incorporação dessas baterias nos navios. Ainda este ano que Ainda seja... este ano, assim espero, que ainda mantenha essa expectativa e esse objetivo, ainda não desisti dele, porque ainda me dizem que é possível consegui-lo em tempo. Então, segundo percebi, será o próprio fornecedor dos navios a fornecer as baterias? Não. As baterias irão a um concurso público Certo. para termos um fornecedor das baterias. Mas para As aqueles baterias navios- têm que ser integradas nos navios que estão a ser construídos. E a colaboração do construtor dos navios Será a integrar essas baterias. Exatamente. E, portanto, os que vierem já vinham com essas baterias. Se vierem, se conseguirmos comprar as baterias, se conseguirmos em tempo instalá-las nos navios, eles já virão com as baterias. Ou melhor, eu diria, eles virão em princípio com as baterias. Se é até ao fim do ano os 4, como tínhamos esse objetivo, pode-se instalar a dúvida legítima se seremos capazes de o fazer em tempo. Eu diria que, à data, ainda acho que é possível. Estariam, portanto, a circular no início do próximo ano, se tudo Sim, corresse conforme previsto. era o nosso objetivo. A questão é o preço a que vai ficar este pacote entre navios e baterias por comparação com a proposta do outro concorrente que juntava tudo sem ter em conta o ajuste direto. Eu não gostaria de me pronunciar muito sobre, enfim, uma proposta de um concorrente que não ganhou e, portanto, que enfim, legitimamente reclama direitos que acha que são os seus. Mas este novo concurso será para quanto? O valor? Não, o valor deste concurso será, em princípio, o mesmo valor que tínhamos previsto anteriores, que são 16 milhões de euros. O Governo vai avançar com a fusão da Transtejo e da Soflusa? E quando? Está assim nos nossos planos fazê-lo. Nós tínhamos já dado orientações ao Conselho de Administração anterior, nós e juntamente com o Ministério das Finanças, naturalmente, que tem aqui um papel fundamental neste processo, para começar a fazer esse trabalho. Esse trabalho foi iniciado, enfim, toda esta situação precipitou-se e fez com que tivéssemos que interromper o processo, mas já... nas conversas que já tivemos no Conselho de Administração, já falámos desse assunto e esse assunto já retomou o seu caminho. O tempo que vai demorar a concretizar, não tenho... Eu desejaria que ele fosse relativamente rápido. Sabemos que é um exercício difícil, estamos a falar de 2 empresas que têm origens completamente distintas e, portanto, é preciso, antes de mais, harmonizar os próprios acordos de empresa, tentar fazer um trabalho de harmonização para que as coisas depois, ao fundo, sejam mais fáceis de fazer a contente de todos. Portanto, enfim, não tenho uma data, nós queremos que isso aconteça, achamos que faz todo sentido. Porque há ineficiências disto. Os trabalhadores de uma empresa ou os navios de uma empresa não podem ser usados pela outra. Há aqui um conjunto de ineficiências que não fazem nenhum sentido. Digamos, o transporte fluvial, transporte público fluvial é uno, nós queremos servir as 2 margens, ninguém sabe que são 2 empresas, só mesmo nós que estamos aqui a conversar é que sabemos. E porquê que não há concorrência privada no transporte fluvial do Tejo? Enfim, eu imagino que... É uma opção política? Não é opção política. Digamos, a Transtejo e a Soflusa são 2 empresas públicas que muito estimamos e que queremos que continuem a prestar um serviço público de qualidade. Ou nunca houve interesse de privados de explorarem, de fazerem concorrência à Transtejo e Soflusa? Não desconheço que tenha havido alguma vez interesse de privados, com toda a franqueza. Não é legislação que o proíbe? O transporte fluvial tem características muito específicas e requer autorizações muito específicas.
Eu sei que há serviços turísticos, não sei até que ponto é que seria possível, e em Um operador de serviço público. propor-se como operador de transporte de serviço público, que modelo jurídico é que isso poderia ter? Confesso que não é um tema que nunca se tenha colocado. Nós temos as duas empresas que gostamos e que queremos que funcionem melhor do que o que funcionam e estamos a trabalhar nesse sentido. E é isso que continuamos a fazer. E em cima da mesa tem a possibilidade da Transtejo, assim como já foi admitido pelo antigo Ministro do Ambiente, o Metropolitano de Lisboa passar em palçada das autarquias, como aconteceu com a Carris? Nós já conversamos com a área metropolitana de Lisboa sobre isto e é um tema que, sim, está também em cima da mesa, continua em cima da mesa. É um tema que tem que ser trabalhado, perceber como é que isso se faria. O que é que passava para a gestão da área metropolitana? Passam os ativos todos, passa só a operação. É para a área metropolitana ou é para um conjunto de municípios que são servidos nas duas margens? Enfim, é um processo que está já em cima da mesa e que será trabalhado. Um pouco a imagem daquilo que aconteceu em Lisboa foi mais fácil, porque Carris acabou por ficar só no município de Lisboa, mas no Porto, por exemplo, a STCP hoje Mas vai acontecer, não é? Sim, o trabalho que permita fazer uma avaliação e que permita fazer com que se preparem as coisas para que isso aconteça, vai ser feito. Até ao final do ano? Ou... Nós não estamos sozinhos nesse percurso. Claro. Temos que falar com os municípios e com a área metropolitana e perceber... E a Transtejo e os 2 metros, não é? É isso que está em causa? Não, o que está em causa é só a é Transtejo. O que está em causa é a Transtejo neste momento. Os metros neste momento não se coloca. O Governo remeteu a revisão da chamada Lei Uber para o momento em que se conhecesse a agenda do trabalho digno, que entrou já em vigor. Quando é que agora avança a revisão da lei do TVDE? O grupo de trabalho que fez a avaliação da lei, fez o seu trabalho, fez um relatório e nós estávamos já, liderado com a coordenação do IMT, mas com o acompanhamento da minha Secretaria de Estado, a acompanhar, portanto, a preparação das propostas de revisão da lei. O tema da agenda de trabalho digno veio fazer com que nós tivéssemos que fazer um compasso de espera. Agora que esse processo está concluído, já demos indicações e começam já a ser convocadas de novo reuniões deste grupo de trabalho que envolve o IMT, a Autoridade de Mobilidade de Transportes e o meu gabinete, no sentido de verter para uma proposta de revisão aquilo que resultou da avaliação do grupo de trabalho. O que é que em concreto vai mudar? Nós temos, digamos assim, essencialmente, diria que 2 ou 3 aspectos que temos que ver, que temos que melhorar nesta lei. O primeiro aspecto é um aspecto relacionado com a fiscalização das condições de operação, as regras para acesso à profissão, enfim, há um conjunto de temas que estão identificados como requerendo análise e que podem ter consequências, como consequência direta, uma alteração da lei. Depois temos uma questão que nos preocupa muito, que é o modelo de negócio e a medida em que isto entronca com a questão do trabalho digno, em que medida é que isto desprotege quem trabalha neste setor. Situação que, sendo uma situação que nos preocupa e que queremos sempre acautelar, por vezes também entra marginalmente em conflito com o outro lado da moeda, que é uma atividade completamente liberalizada, que permite, em tese, que muitos operadores, muitos motoristas gostem de ter uma atividade avulso, enfim, em completo part-time, com adesão a trabalhar ou não trabalhar quando bem lhes apetece, e há algumas pessoas que usam isto como um pequeno complemento salarial. E, portanto, nós temos que fazer aqui o exercício difícil de, por um lado, não introduzir demasiadas restrições, mas garantindo sempre que as condições de trabalho são garantidas e que as pessoas o trabalho... Mas serão considerados trabalhadores por conta de outrem, não é? Como prevê a agenda do trabalho digno. Sim, é essa fronteira que às vezes no modelo que temos agora não está tão clara. E, portanto, a agenda do trabalho digno vem ajudar a clarificar os termos em que isso tem que ser regulado e isto vai introduzir... E em relação à fiscalização, vocês têm realmente noção do tipo de fiscalização que está feita e de resultados é que tem havido dessa fiscalização? Porque há também muitas queixas dos utentes e cada vez mais, ultimamente até ao nível de assaltos, não é? Pois, a fiscalização é feita pelos meios próprios, pelas entidades policiais, que podem ir verificando se aquele
operador, aquele motorista que está a circular e que diz ser um TVDE, é um TVDE, não é, se tem as licenças ou não tem, se está tudo bem ou não está. É assim. Mas acha que realmente a fiscalização está a ser feita? Procurou informar-se sobre isso? Tem informação sobre isso ou não? Não, nós temos a informação que é natural termos, que é não temos nenhum relato especial por parte das fontes policiais que fiscalizam tudo, nenhum relato especial que nos diga que há aqui um caso particularmente grave. Vamos ouvindo e vamos falando entre pares sobre esta matéria. Não tenho um registro que me diga, pá, está aqui um problema muito complicado. Isso eu não tenho. Mas ainda assim vai alterar a lei, nessa medida? Sim, uma vez que estamos na fase em que temos que alterar, nós temos que melhorar aquilo que... Mas quer-me dar um exemplo em concreto do que é que vai melhorar em termos de fiscalização? Eventualmente, mais do que até que a fiscalização é um ato É o acesso. administrativo. Exatamente. Portanto, é verificar se cumpre com a lei. Bom, isso não há... O que podemos fazer é fazer mais fiscalização ou menos fiscalização. Agora, as condições de acesso à atividade, os requisitos, os períodos de entrega de informação, validação de informação. A própria forma como são fixados os preços, é possível intervir aí? Porque isso é das questões que tem havido mais dúvidas do regulador, não é? Exato. A questão aí é assim, como digo, isto é uma atividade que não é... TVD não é transporte público. Táxi é transporte público. TVD não é transporte público. Portanto, é uma atividade liberalizada que, à partida, tem capacidade de fixar os preços. Agora, a parte da fixação dos preços que nos preocupa a nós, enquanto Secretaria da Mobilidade Urbana e a Agenda de Trabalho Digno, e estes preços são preços que chegam a quem trabalha, a quem é o motorista do táxi, e são um valor justo para o trabalho que é desempenhado, para o número de quilómetros que são feitos. Mas podem ser definidos patamares mínimos, por exemplo? Eventualmente, acho que pode ser uma situação, é uma situação claramente a avaliar, dizer, enfim, nenhuma viagem pode ser abaixo do custo X por quilómetro, enfim, mas estamos numa fase de trabalho ainda exploratório, eu nem sequer quero estar aqui a condicionar muito o trabalho do grupo de trabalho, passa a redundância. Mas este ano isto fica fechado, a revisão da lei do TVD. Temos que ter essa capacidade, acho que... E por via deste da forma de transporte TVDE, tem noção da redução do número de táxis em Lisboa e do Porto? Eu não creio que haja redução do número de táxis, não creio que haja. Os números que tenho não são nesse sentido, nem as associações de táxis alguma vez manifestaram preocupação com isso. E, portanto, não creio que haja esse impacto. O mercado passou o mercado do TVDE e o transporte público de táxis passou um momento de muito baixa procura com a pandemia, mas acho que neste momento recuperou de uma forma clara e, portanto, os números de procura, quer táxis de TVDE, estão dentro das expectativas do setor. No táxi, o novo regime jurídico já está aprovado e no Parlamento, não é? Mas, por exemplo, é preciso e é necessária uma efetiva modernização deste setor e um contributo também dele para a descarbonização. Aqui há uns anos houve apoios aos veículos elétricos, aos táxis elétricos e acho que não correu nada bem. Como é que é possível ao Governo atuar por aí, para que eles sejam também um veículo de descarbonização? Muito bem. Nós, por um lado, como dizia, é verdade, nós, através do Fundo de Serviço Público de Transportes, financiamos, temos tido linhas de financiamento para a compra de táxis elétricos, que nem sempre têm sido utilizadas, de facto, na sua totalidade. Vamos manter este ano esse apoio. Mas tem tido interessados? Sistematicamente, a sensação que eu tenho é que o setor diz que sim. Há aqui um aspecto que temos que ultrapassar a barreira, que é o facto do apoio ser muito para o ano e, portanto, obriga a tomar uma decisão este ano, porque demora a ter o veículo e, portanto, eu não tenho a certeza se vou ter o financiamento e, portanto, não arrisco, se calhar, a comprar o táxi. E nós queremos resolver isso com um modelo diferente, que permita mais tempo de planeamento e mais garantia de quem vem aparecer. Mas também devo dizer com toda a franqueza que um dos aspectos que me preocupa até mais do que o incentivo à aquisição do veículo elétrico, porque eu acho que os veículos elétricos começam a baixar e começam a haver soluções a preços que começam a ser bastante competitivas se pensarmos no custo depois da operação do veículo. Preocupa-me mais as condições de carregamento. E, portanto, esse ETS, que com toda a franqueza, é o aspecto que me tem ressaltado como mais relevante nas conversas com as associações de táxis. Quer dizer,
Ok, eu quero modernizar a minha frota, quero passar a ter um táxi elétrico, mas depois tenho algum receio de onde é que eu vou carregar. Não é? E, portanto, esse é um trabalho que estamos a fazer. Nós temos a Mobier, enquanto empresa pública que nos acompanha nesta matéria, a fazer diferentes estudos, porque a rede de carregamentos é chave. No momento em que temos o número de veículos elétricos a subir, temos uma rede de carregamento que tem sempre uma capacidade à frente daquilo que é o número de veículos a circular, é fundamental, e a Mobier está a fazer um trabalho em várias frentes. Uma frente é na rede nacional, onde é que precisamos de acudir, e também depois um trabalho para redes mais específicas, como sejam estas. E para o cidadão em geral, como é que vai evoluir os incentivos que são hoje dados à compra do carro elétrico? Hoje já ficam gastos pouco tempo depois de serem postos cá fora. É uma medida que tendencialmente para acabar, para aumentar este valor? O incentivo à aquisição de carro elétrico teve um papel fundamental no início de todo este processo. De facto, a incerteza sobre a compra era muito grande, as pessoas não aderiam e, portanto, ter um incentivo ajudava a tomada de decisão. E isso foi verdade. O que nós verificámos hoje é que nós mantemos o incentivo nos últimos 2 anos e o número de venda de carros elétricos disparou, o que significa que a opção de compra não está completamente ligada ao incentivo. Ou seja, Acha mesmo isso? Acho porque o número de vendas é muito superior ao número de incentivos. E, portanto, Mas está-se a Porque vender a à volta de capacidade do 30 incentivo mil. também é muito reduzida, não é? não sei, mas não limita a compra, não é? Portanto, se eu continuo a comprar sabendo que se calhar não vou ter incentivo, significa que a minha opção é uma opção que já me demonstra, a mim, que vou comprar o veículo elétrico, que é vantajoso. Portanto, ao preço que eles estão, que é vantajoso. Mas eu não estou a desvalorizar o incentivo. E ele é muito importante e ele está-se a manter este ano. Mas este facto faz com que ele, de facto, só seja útil para um conjunto relativamente reduzido quando comparado com o universo de compradores de carros elétricos. E, portanto, nós, se calhar, temos que evoluir para um tipo de incentivo à mobilidade elétrica que seja um pouco diferente, que seja mais universal, atuando onde? Ao nível daquilo que é o custo da operação do carro, da energia do carro. E, portanto, tentar fazer com que o custo de carregar o carro elétrico ainda possa baixar mais e, portanto, ficar ainda bastante mais barato do que aquele que é o custo de abastecer com combustível fóssil. Mas como é que o Governo podia ter a intervenção aí? De várias maneiras. Nós já temos uma intervenção hoje. A taxa EGME, a taxa que se paga para cobrir os custos da entidade gestora, já é coberta com cerca de 700 mil euros por parte do Fundamental. Portanto, podemos ainda reduzir mais essa taxa. E depois há outras taxas que estão incorporadas no custo do carregamento que podemos trabalhar. Há soluções, inclusive, enfim, nós temos agora que trabalhá-la, temos que pedir também à consultadoria o apoio da própria entidade reguladora, da ERSE, para nos ajudar a planificar isto e enfim, encontrar uma solução que não seja uma solução tonta, que seja uma solução consolidada, que nos permita que não a tenhamos que reverter. Mas a filosofia é mais essa, é dizer vamos tentar encontrar uma forma de o incentivo ser mesmo para toda a gente. Mas nesse caso, então, acabaria este incentivo à compra? Eventualmente. Já no próximo orçamento? Eventualmente, sim. Admitimos que sim. Nós este ano, como digo, estamos a manter, mas já, o próprio Ministro já anunciou isto, que, enfim, estamos a revisitar o assunto para ver uma forma mais eficiente. A taxa de crescimento da compra de veículos elétricos é de tal ordem, mês de março, comparado com o mês de março do ano passado, foram mais 88%. Nós não temos capacidade de acompanhar este crescimento com incentivo à aquisição, como é evidente. E postos de carregamento? Postos de carregamento, sim. Tem que aumentar? Tem que aumentar, claro está. E quanto é que tem que aumentar e para quanto? Há um aspecto muito interessante dos postos de carregamento que temos que ter presente. A atividade de gestão dos postos de carregamento é uma atividade liberalizada. E, portanto, nós temos muitos operadores interessados em investir nessa área. Mas nos grandes centros urbanos, não é? Fundamentalmente nos grandes centros urbanos, é verdade, também onde há mais necessidades. No resto, nós temos 308 municípios, todos têm postos de carregamento. Não é? Nós somos o 4º país europeu com mais postos de carregamento por cada 100 km de estrada. Portanto, nós estamos... Claro que há sítios que temos que ainda... onde temos de intervir com incentivos do Estado, e cá estamos para isso. Nas zonas urbanas, qual é que é a evolução previsível? Acima de tudo, depende daquilo que temos tentado fazer com os municípios, que é agilizar o licenciamento da sua localização, porque há, de facto, muito interesse na instalação deste tipo de postos. Nós temos que fazer o nosso trabalho, agilizando o trabalho da DGEG,
também tem que licenciar. Temos que fazer o nosso trabalho conversando com a redes, que também tem um papel importante, e pedindo-lhes, que têm sido, enfim, super colaborantes connosco, para também facilitarem a identificação das potências. Mas se há interesse, tem alguma meta até ao final do ano, ultrapassando esses bloqueios? Nós temos, por comparação, nós durante 2022 instalamos cerca de 30 postos de carregamento por semana. Eu acho que em 2023 gostaria de ultrapassar essa meta, enfim, fossem 40 ou 50 postos. Nos centros urbanos, ou em termos Enfim, gerais, no país? em termos gerais, no país, em termos gerais. Nós andamos a trabalhar andamos a fazer um périplo pelas comissões de coordenação, no sentido de onde vamos fazer umas ações de sensibilização como a OBE, com a redes e com a APOCM, que é a Associação Portuguesa de Operadores e Comercializadores de Mobilidade Elétrica, que demonstra bem a unidade que temos neste processo. Relativamente à questão, isto é uma questão mais genérica, e estamos praticamente já a chegar ao final, relativamente ao mercado de energia, está no fundo a estabilizar um bocadinho os preços, não é? Isto pode levar a que haja uma redução dos impostos sobre os combustíveis e também relativamente à taxa de carbono, que já há uma suspensão parcial que acabe também de toda esta suspensão? Os temas de energia, eu confesso que os domino menos, e em particular tudo que são impostos sobre a energia, é matéria essencialmente do Ministério das Finanças. Pois é, acaba por interferir depois na mobilidade, não é? Mas sim, enfim, mas compreendo que foge um bocadinho, mas não tem, portanto, essa noção. Não me sinto habilitado a responder de forma fidedigna e certa, e não queria correr o risco de ter genérico. Muito bem. Só para concluirmos, relativamente a uma outra matéria que muitas vezes, enfim, perturba também a mobilidade, tem a ver com a circulação das trotinetes. Podemos chegar aqui ao ponto idêntico ao que aconteceu em Paris, ter aqui um referendo por causa do que se passa ou não? Enfim, tudo é possível. A minha visão sobre essa matéria, confesso que pode ser até um bocadinho controversa, no sentido em que eu percebo bem que enfim, a forma como olhamos para a utilização das trotinetes, como elas são de facto utilizadas, é muitas vezes claramente imprópria. E as cidades têm que se preocupar com isso, no sentido de proteger os seus cidadãos e proteger os próprios utilizadores das trotinetes. A verdade é essa. Agora, qual é o caminho, qual é a solução? As cidades têm instrumentos para regular. Não é preciso inventar nenhuma roda para regular isto. Basta conter, por um lado, o número de trotinetes. Como é que isso se faz? Obrigando a que elas só parquem em sítios próprios. Imagine que cada rua tinha 2 lugares de estacionamento que eram transformados em lugares para trotinetes. Pronto. Eram ali que podiam estar. Com a trotinete fora, é pegada e é retirada. Enfim, portanto, elas então começavam... isso é para onde temos de avançar? As cidades terão que tomar essas decisões. E se calhar multar os condutores de trotinetes como se multam outras. A circulação na via pública é passível de ser regulada. Eu não posso fazer o que quero na via pública. Portanto, a trotinete... Mas não será necessário alterar a legislação, então? Eu admito que possa haver ajustes que tenham que ser feitos do contexto da condução de trotinetes na via pública. Mas deixe-me dizer também o seguinte. Eu, por exemplo, vejo muitas vezes um comentário agressivo com os trotinetes, dizendo param em cima do passeio, é uma coisa incrível. Eu convido a vir comigo, dar uma volta a Lisboa e ver quantos carros estão em cima dos passeios. Ninguém se queixa, ninguém fala disso. A gente convive muito bem com o carro a poder fazer tudo, a ser agressivo na condução, andar com pressa, a pressionar uma trotinete que vai ali ou uma bicicleta, e achamos isso, enfim, não achamos normal, mas não nos questionamos. O carro é o rei e pode, de facto, ter um conjunto de liberdades. Pode estacionar em cima do passeio, como eu digo. Eu, se for com um carrinho de bebê pelo passeio e tiver lá uma trotinete, eu pego na trotinete, tiro e passo. Se tiver um carro, não passo. E se uma pessoa em cadeira de rodas é mais complicado. Cadeira de rodas, enfim, claro, evidente. Estamos sempre numa situação mais delicada, as coisas têm que ser ainda mais acauteladas. Mas só para relativizarmos um pouco, muitas vezes acho que também se instalam determinados conceitos. Portanto, deve continuar, mas se calhar sim, com um a regulação é o aperfeiçoamento. Eu digo isto até porque eu sou, às vezes, utilizador de trotinete. E, portanto, até para fugir ao trânsito da cidade. Sim, em particular em momentos em que não estou a trabalhar, enfim, acho que é de uma comodidade interessante. E, portanto, é fácil acomodá-las na via pública, desde que haja um sítio próprio, um lugar de estacionamento onde cabem 10 trotinetes em vez de um carro. Portanto, um carro leva normalmente uma pessoa, 2, uma trotinete leva 10 pessoas, estão a ver a vantagem que tem. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Viana do Castelo. Cidade dos meus sonhos e da minha vida. 1967.
Um ano de um belíssimo vinho de Porto, mas também o ano em que eu nasci. Carro, O carro, um instrumento útil que temos que reduzir a sua utilização. TAP, TAP é uma empresa de aviação portuguesa. novo aeroporto, É um tema apaixonante, que já é tema há muitos anos. ferrovia, Ferrovia, estrutural, essencial, algo que tem que passar a fazer parte também do eixo da forma como nos movemos. Sines, Sines, um porto com uma atividade muito importante. João Galamba, Um grande homem, um grande talento e um ex-colega de Ministério. Ana Paula Vitorino, Ana, presidente da autoridade e amiga de há muitos anos. Jornada Mundial da Juventude, Um evento que vai ter um impacto muito grande na cidade de Lisboa e para o qual a mobilidade tem que estar preparada o melhor possível. futebol, Gosto de jogar, mas gosto mais de jogar basquete. religião, Religião, acompanhou-me desde a minha infância, tenho muito respeito. pai, Pai é algo que perdi aos 13 anos e de quem tenho muitas saudades. família, Há o esteio, aquilo que nos segura sempre. sonho, Sonho, algo que se não tivermos a vida fica muito menos interessante. saudade, Saudade é um sentimento que eu aprecio, porque é sinal que é alguma coisa que fizemos e que gostamos muito. Portugal. Portugal, um país maravilhoso, de gente maravilhosa. Tudo de bom. Jorge Delgado, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Secretário de Estado da Mobilidade Urbana em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.